Amém? A palavra de Deus diz assim: depois disso, o homem que me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo da liminar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta para fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas deviam passar, não, as águas que não deviam passar a nado, que eu só devia passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém, queridos? É um texto muito forte no sentido daquilo que Deus se propõe a fazer, naquilo que Deus é e pode fazer. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente das demais, daquilo que Deus tem feito. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de amanhã. O seu poder, a sua graça, a sua glória, Ele não muda, Ele é imutável. Então eu creio na palavra que Ele tem deixado, para que nós possamos meditar e entender de que Deus pode todas as coisas. E eu creio sobre essa palavra que Deus se revela como esse rio de água viva, que por onde Ele passa, tudo pode transformar. Eu não sei como você veio nessa noite, como está o seu coração nessa noite, mas eu tenho plena certeza de que o rio de Deus está passando sobre este lugar. Amém, queridos? E para entender um pouco mais desse texto, aquilo que o Senhor está dizendo a respeito desse rio, alguns elementos aqui desse texto me chamam muita atenção quando eu estava estudando e meditando sobre esse texto, e algumas coisas me saltaram aos meus olhos, e eu quis entender, perguntando ao Espírito Santo como que era isso. E uma das coisas que, estudando a palavra desse texto, que eu entendi que Deus levantou Ezequiel num momento mais difícil em qual o povo de Deus estava passando. Ele levantou Ezequiel como um profeta para profetizar ao povo de Deus que estava longe da sua casa, estava sendo tratado como escravo, sendo levado cativo pelo povo babilônico. Às vezes parece um pouco estranho, mas as coisas de Deus, ela foge da nossa compreensão humana. No momento mais difícil, Deus revela, levanta alguém e diz: vai dar certo. Isso não é diferente dos nossos dias. Isso não é diferente daquilo que nós vivemos. No momento de tristeza, no momento em que o povo estava longe da sua pátria, longe da sua terra, Deus levanta um homem e profetiza, fala para o meu povo que eu virei como este rio, e onde eu passar, esse rio passar, tudo irá transformar. Eu irei trazer transformação, eu irei trazer novidades de vida, eu irei trazer bênção, eu irei trazer vida aquilo aonde há morte, eu trarei vida, porque onde esse rio passa, tudo se transforma. E às vezes nós pegamos esse texto que fala a respeito de um tempo difícil e trazendo para os nossos dias hoje,
muitas pessoas estão passando por momentos dificílimos. E às vezes sem esperança, às vezes sem perspectiva de um dia melhor. Eu não sei qual é a sua condição nessa noite, mas eu quero te dizer que Deus tem trazido essa palavra profética hoje ao seu coração, para você que está aqui presencialmente e para você que está nos assistindo aí pelas plataformas digitais. O Senhor está trazendo um novo dele, da parte do Senhor, para a sua vida e para a sua casa, independente da situação que você está vivendo hoje. O rio vai passar sobre a sua casa, sobre os teus. O rio de Deus que transforma, o rio de Deus que traz vida aonde há morte, o rio de Deus que te faz voltar a sonhar, o rio de Deus que te faz ver a uma luz no fim do túnel, quando tudo parecia que dizia que não. Esse rio abre os seus olhos e diz: tudo é possível aos que creem. E esse texto me chama muita atenção, porque é uma palavra que foi lançada profeticamente no momento que era improvável de acontecer. No momento em que o povo de Deus estava desiludido, sem esperança de que poderia confiar e que poderia acreditar que algo novo poderia acontecer. Às vezes é essa a condição que você chegou nessa noite. Olhando para as circunstâncias, olhando para a adversidade e sem perspectiva de que algo novo pode acontecer. Mas eu quero te dizer nessa noite profeticamente, segundo essa palavra, que Deus pode, de uma certa maneira, de repente, mudar todo o seu cenário. Mudar todo o seu cenário em que você se encontra hoje. O de repente de Deus acontece do sem mais, sem menos. Porque para Deus agir, Ele não precisa de alguma circunstância. Ele age no tempo dEle, no modo dEle, do jeito dEle. E às vezes nós não vamos entender como Ele trabalha, porque as palavras de Deus diz que os nossos pensamentos estão abaixo dos pensamentos de Deus. Deus os seus planos são bem maiores e melhores do que os nossos planos. E é isso que Deus tem falado ao nosso coração. Confia nele, acredita na palavra profética, acredita naquilo que Deus libera sobre nós, essa palavra que Ele pode todas as coisas, confia nele. Esse é o nosso trabalho, confiar exclusivamente naquilo que é a palavra da verdade. Mesmo que os nossos olhos nos traem e dizem: não tem jeito. Era essa condição que aquele povo se encontrava. Quando Deus levanta este homem e diz: vai, anuncia ao meu povo, fala para o meu povo, que eu virei como este rio. E vou mudar a história. Eu vou trazer bênção. Por onde este rio passar, tudo vai transformar. Porque é a própria vida de Deus passando. Amém, queridos? E que essa própria vida de Deus possa chegar até o seu coração. Às vezes desfalecido, às vezes entristecido por algumas circunstâncias, por algo que aconteceu na sua vida que fugiu do seu controle. Pode até fugir do seu controle, mas não foge do controle de Deus, porque Deus permanece acima de todas as circunstâncias, e Ele detém a palavra final. A palavra final é sempre do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? E nesse texto, algumas coisas que me chamam a atenção, dentro desse texto que eu comecei a perguntar para o Espírito Santo. Como que é isso? Esse texto fala sobre águas. E todas as vezes, referências bíblicas, quando a Bíblia fala sobre águas, ela refere-se à presença e atuação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus levanta Moisés para estabelecer ali as tendas, o tabernáculo de Deus, Deus dá a medida do tabernáculo, é o lugar da habitação de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção é que dentro desse tabernáculo, Deus manda que Moisés coloque uma bacia de bronze, e dentro dessa bacia de bronze, ele manda encher d'água. E dentro dessa água ele é específico e claro daquilo que era para fazer. Era para lavar as mãos e purificar-se.
Depois, um certo tempo depois, o tabernáculo foi substituído pelo templo, pela igreja, o lugar da habitação de Deus. E mais uma vez, no livro de 1 Crônicas, fala que ali naqueles utensílios que Deus ordenou, como que deveria ser construído o templo para ele, a palavra de Deus diz que lá ele manda fazer um tanque de bronze e manda enchê-lo d'água. E a ordem é para os sacerdotes. Esse tanque é exclusivo para os sacerdotes, para eles se lavarem nessa água. Então, toda vez que fala, que dá uma referência de água, ela fala da atuação do Espírito Santo, de lavar-se, de purificar-se. E o mais interessante é que, quando esse texto nós começamos a ler, ele fala que a origem dessa água, de onde essa água vem? E o texto aqui diz que ela começa da igreja. Ela sobe, ela começa a fluir na igreja, e diz o texto que ela passa do lado sul do altar. Lugar de sacrifício, lugar de entrega. E aí ela começa a correr, e aí ela começa a ir. E diz o texto aqui que ele mesmo leva ele para ver onde essas águas estão passando. E diz o texto: ele me levou à porta do norte e me fez dar uma volta para fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corria as águas de um lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Um cordel de medir. Eu achei interessante esse um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam no tornozelo. Querido, o que eu vejo aqui, esse cordel de medir, ele não estava na mão do homem, estava na mão de Deus. Só Deus pode medir a nossa intimidade, a nossa espiritualidade. Só Ele pode medir. Às vezes nós podemos querer mostrar a nossa espiritualidade às pessoas, mas a medida, o cordel de medir, não está na mão das pessoas. É Deus que nos mede. Isso traz para nós uma grande responsabilidade, porque nós, cada um de nós, seremos medidos pelo Senhor. Isso traz para nós agora um cuidado ainda maior, porque agora a palavra de Deus diz que dos olhos do Senhor são chamas e Ele tudo vê. Às vezes eu falar da minha boca para fora é uma coisa, mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu íntimo. E é Ele que tem esse cordel que vai medir a minha integridade, o meu amor, a minha dedicação. É Ele que vai medir a minha proximidade com Ele. Isso não cabe ao homem, o ser humano, de nos julgar segundo aquilo que eles veem. Mas Deus olha no mais profundo do nosso coração. Mas quando esse homem mede 1000 côvados de chama, vem, e ele anda pelas águas, as águas aqui, elas dão ali nos tornozelos, lugar raso. Lugar muito raso. E surgiu uma pergunta, eu falei: Deus, como que é isso? Por que foi medido e as pessoas, esse homem andou por esse lugar, essa água que dava apenas nos tornozelos?
lugar muito raso. E eu pude entender que no nosso meio existem pessoas que se confortam de lugares rasos com Deus. Essa medida que Deus estava medindo é a medida da minha proximidade para com Ele. É a medida com que eu me tenho, a minha distância entre eu e Deus. Tem muita gente no nosso meio que as águas rasas, a medida mais distante de Deus, é mais confortável. Porque afinal de contas, eu não preciso prestar conta de muita coisa. Às vezes só na observação, às vezes só vindo no culto de vez em quando, às vezes não participar, às vezes não querer estar dentro de uma equipe, às vezes não querer ser líder, às vezes não querer me envolver muito com as coisas da igreja, porque envolver com as coisas da igreja dá muito trabalho. Então eu ficar à distância, apenas como um espectador, olhando, observando, e às vezes levantando a minha mão, cantando, alegrando o meu coração, tá bom. Porque eu não quero muito compromisso, eu não quero muita intimidade, eu não quero me expor muito. Aqui nós vamos ver vários níveis que Deus tem colocado de intimidade com Ele. Porque essas águas, o nível que ela vai subindo, ela representa cada vez mais uma proximidade mais com o Senhor. O raso é o mínimo dos mínimos. Porque é confortável. E quantas pessoas que se sentem confortável do jeito que tá bom. E de vez em quando se reunir, tá bom. Orar, só quando a coisa aperta. Esse é o nível raso. Esse é o nível que gera os crentes 6 horas, conhecido. Quando a coisa aperta, corre atrás daqueles que oram e diz: 6 oram por mim. Alguém tem que sempre orar. Alguém tem que sempre buscar por essas pessoas que estão no nível raso. Alguém tem que sempre clamar por essas pessoas no nível raso quando as coisas apertam. Porque quando as coisas estão bem, quando está tudo legal na sua vida, está bom, está confortável. Mas quando as coisas apertam, ela lembra de Deus. Ela lembra que Deus pode mudar as circunstâncias. Deus pode transformar. E mesmo no nível mais baixo, no nível mais distante de Deus, ainda lembra, graças a Deus, que existe um Deus que pode mudar as circunstâncias. Ainda bem que lembra. O maior interessado do seu crescimento é o próprio Deus. Porque o seu crescimento traz a proximidade, o desejo cada vez mais de buscar a presença de Deus e entender que já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É a presença dele que é mais importante na minha vida. É os planos dele que é bem melhor do que os meus planos. Isso gera um crescimento quando eu entendo que eu tenho que abrir mão de mim mesmo, que eu tenho que abrir mão dos meus planos, eu tenho que abrir mão dos meus sonhos para fazer tudo aquilo que é a vontade do meu Pai. Temos Jesus como nosso exemplo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E em tudo ele fazia a vontade do Pai. O próprio Jesus dizia: a minha fome, a minha sede, ela está em fazer a vontade do Pai. Queridos, quando esse texto diz que essas águas davam ali no tornozelo, é o lugar mais baixo. A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 7, diz que Jesus disse que quando quem crer em mim, como diz as Escrituras, fluirão de ti rios de água viva. O nosso trabalho é tão somente
crer no Senhor. Por que muitas pessoas não querem crescer? Não querem buscar mais a presença de Deus? Porque às vezes, querido, a maioria dessas pessoas, no seu momento de comunhão com Deus, no seu momento de oração, às vezes não entendendo muito bem o que é oração, às vezes na sua busca intensa daquilo que é o seu desejo, daquilo que é a sua vontade, esqueceu que existe uma só vontade, a vontade perfeita e agradável do Senhor. E gerou no seu coração expectativas que Deus não gerou nelas. E essas pessoas começaram a se frustrar, porque elas colocaram expectativa que Deus iria fazer do seu jeito, da sua maneira, da forma com que ela pensou que Deus iria agir, e Deus não tem compromisso com as minhas expectativas. Deus tem compromisso, é com a palavra dele. O que ele diz que ele vai fazer e ponto. Não há homem, não há nada e ninguém que impeça o mover de Deus. Ele abre porta que homem algum pode fechar. Ele fecha a porta que homem algum pode abrir. Nada pode deter o querer e o efetuar do Senhor. Mas tem uma coisa que ele te respeita: a sua posição. Às vezes está bom para você a distância, como espectador, ele te respeita. Mas tudo que você vai viver é uma vida monótona, uma vida que é apenas espectador, que vê apenas os milagres dos outros, mas não tem uma história real daquilo que Deus interviu na sua vida, daquilo que Deus fez na sua casa. Você não tem uma história real daquilo que você viveu e presenciou os grandes milagres de Deus na sua vida. Você não tem uma história real daquilo que você viu Deus fazendo, agindo, o impossível de Deus acontecendo na sua vida e Deus agindo. A história, você que decide de que lado você está, aonde você quer se posicionar. Águas que dão no tornozelo. Águas rasas. Pessoas que olham Deus apenas da distância. Pessoas que gostam, simpatizam com Deus. É aquele chamada multidão. A multidão nunca deixou de seguir a Jesus. Onde estava Jesus, havia uma multidão de gente. Mas a multidão nunca queria compromisso. A multidão nunca queria intimidade. A multidão não quer intimidade. A multidão quer ver o espetáculo. A multidão quer ver os grandes milagres. Mas intimidade, ser um com Ele, a multidão já não quer. Porque dá muito trabalho. E o meu trabalho é descansar no Senhor. O meu trabalho, o maior trabalho que nós temos, é descansar no Senhor. Porque o Senhor te diz nessa noite: a sua peleja não é sua, ela é minha. É Ele que vai lutar por você. É Ele que vai guerrear por você. É Ele que entra na sua causa. É Ele que te defende. É Ele que te protege. A palavra de Deus diz que até mesmo quando nós estamos dormindo, o Senhor tem feito planos e planos de bênção. Tem algo especial para a sua vida que nós não sabemos como vai acontecer, mas algo revela ao meu coração, porque eu sei, porque através do Espírito Santo de Deus, Ele traz isso ao meu coração. Ele revela o segredo do coração do Pai ao nosso coração, dizendo: é possível sim, vai acontecer sim, porque no final de tudo é a glória do nome do Senhor sobre a sua vida. É a glória do nome dEle. É o nome do Senhor sendo glorificado em todas e qualquer ocasião. É o nome poderoso do Senhor Jesus sendo glorificado, porque não há nada impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. Por isso, querido, é momento de reflexão.
É momento de entender de que o maior desejo do Pai é que nós cresçamos. O apóstolo Paulo fala a respeito do crescimento, a importância de crescer, a importância de crescer cada vez mais. E ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, andava como menino, pensava como menino, vestia como menino, tudo como menino. Mas eu cresci. E abandonei as coisas de menino. O pior de tudo é que nós nos deparamos com pessoas de 20, 30 anos, servindo a Deus à distância e andando até hoje como meninos. Pensando como menino. Dando birra como menino. Deus não me deu. Deus não fez do jeito que eu queria. Por que que Deus permitiu isso? Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino imaturo, que não alcançou um nível maior, que não cresceu. Que vem a prova e abala as estruturas. O vento sopra, ela se desmorece. Querido, as provações, as tempestades não é para te matar, mas é para fortalecer a sua fé, é para você exercer a sua fé. Isso vai te tornar forte. Você vai olhar para as circunstâncias, você vai olhar para a adversidade, dizer, eu tenho aliança com o Deus vivo. Se é passar por essa prova, eu vou passar por essa prova, porque eu sei quem está comigo. É crer que você não está só nessa caminhada. É crer que você não está sozinho nessa jornada. É crer que existe um Deus, um Pai que cuida, que zela por você, que te ama. É momento de parar com as meninices. É momento de parar com o chororô, de ficar chorando por coisas banais. É momento de crescer, queridos. E esse rio retrata muito bem aqueles que estão acomodados na rasteira, naquilo que é raso, naquilo que não tem profundidade. Querido, nós queremos tudo que nós queremos e tudo que nós precisamos é crescer cada vez mais em Cristo Jesus. É entender que tudo aquilo que foi proposto por Deus, por cada um de nós temos que viver plenamente isso. Nós temos que ser cartas vivas. Nós temos que dar testemunho de que Deus fez, de que Deus faz e vai continuar a fazendo. Tem gente que só vive do passado. Deus fez. Mas está fazendo hoje? Está acontecendo algo diferente hoje? Na sua vida? Não, mas eu estou olhando apenas para o passado. Deus fez. Estou vivendo apenas da glória do passado. E esqueço de que o meu presente é algo que Deus está fazendo, está movimentando as águas e o rio está passando. Queridos, o rio de Deus nunca deixa de percorrer. Ele está passando. E diz o texto que onde esse rio passa, há uma transformação. Tudo transforma, tudo se renova. Então, se eu vivo da glória do passado, eu estou falando de um percurso a qual eu vi o rio passando ontem. E hoje, esse rio tem que continuar a passar sobre a minha vida, a passar na minha casa. Eu tenho que continuar vendo e presenciando e mergulhando e entrando cada vez mais nesse rio de água viva. Porque se eu estiver fora desse rio, querido, é morte. Estou morto, é um morto vivo. Sem história, sem vida, sem expressão. Sem a glória de Deus, o que é pior. Esse rio
é o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz nas Escrituras, fluirão de dentro de você rios de água viva. O que tem saído pela sua boca? O que você tem declarado nesses dias? O que as pessoas têm alimentado daquilo que você está falando, daquilo que você está vivendo? Porque esse rio, a palavra de Deus diz que esse rio ele veio para abençoar. Às vezes nós estamos sendo o rio que queremos ser abençoado, está fora do propósito. A palavra de Deus diz que Deus levanta um homem e diz assim: todas as famílias da terra serão benditas por causa de ti. É a bênção de Deus. Todas as famílias serão abençoadas. Quem você está abençoando? Mas é melhor eu receber a bênção do que abençoar. Na verdade, a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Quantas pessoas você tem abençoado? Com a sua conduta, com o que você fala, com a sua fé. As pessoas têm bebido de você? As pessoas têm bebido dessa água que você está jorrando? Que água que você está jorrando? A palavra de Deus diz que de uma só fonte ela não pode jorrar duas águas. Ou é doce, ou é salgada. O que você está jorrando? Aonde você está passando como rio, fluindo como rio, está havendo transformações? É momento de reflexão. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para olhar para dentro de nós mesmos e dizer: Senhor, eu preciso cada vez mais entrar e mergulhar nesse rio, porque eu quero fluir nessas águas. Essas águas que transformam. Então começa em mim. Essas águas purificadoras, que transformam e levam vida, e vida do próprio Deus. As pessoas precisam olhar para você e dizer: eu vi Deus falando através da sua boca. Eu vi Deus falando com você através da sua oração. Eu vi Deus no seu sorriso. Eu vi Deus, o próprio Deus, quando você pegou na minha mão. Esse rio que jorra em nós, que leva a vida do próprio Deus, querido, é para abençoar pessoas. É para mudar a história de pessoas. É para transformar famílias. É para mudar todo e qualquer cenário. Porque nós somos esse rio de água viva. E onde nós entramos, onde nós passamos, é o rio, é a vida de Deus que está fluindo. Por isso a importância de entender a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, quem nós carregamos, quem habita em nós. É o próprio Espírito de Deus que nos capacita. Por isso, querido, não há mais espaço, não há mais lugar para a comodidade de dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Tudo é possível para aqueles que creem, diz a palavra de Deus. Não tem como mais dar desculpas, querido. É momento de apresentar, dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Usa-me conforme o teu querer. Flua em mim e através de mim, para que o teu nome seja glorificado. Querido, é momento de mudança. Não foi à toa que todo esse tempo que nós estamos vivendo agora, de incertezas, porque está tudo incerto, mas de uma coisa é certa: Deus está no controle de tudo. Nesse momento em que a gente está sem saber o que fazer, a única coisa que é certa de se fazer é momento de buscar a face do Senhor. Não abra mão disso, querido.
Independente da sua circunstância que você se encontra, não abra mão de buscar a presença de Deus. Não abra mão de ouvir Deus falar no seu coração. Não abra mão de orar cada vez mais. Não abra mão de se entregar cada vez mais ao Espírito Santo e deixar ser conduzido, levado por Ele e ser usado por Ele. Nosso tema do Sal da Terra, que os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. Sabe o que isso quer dizer? Poucas pessoas se posicionaram. Poucas pessoas estão dispostas a trabalhar, a buscar, a ir fazer a colheita do Senhor, a produzir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, produzir libertação, cura em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos?